Clara Mitchell observava o próprio reflexo no espelho trincado do banheiro do aeroporto de San Diego. A luz branca e impiedosa denunciava tudo o que ela tentava esconder. O cansaço acumulado, a pele sem viço, os olhos inchados de quem não dormia direito havia semanas. Ela passou as mãos pelos cabelos presos de qualquer jeito, respirando fundo, como se isso fosse suficiente para reorganizar o caos que se instalara dentro dela. As marcas de exaustão não vinham apenas das longas jornadas no pequeno restaurante onde trabalhava como garçonete, mas do peso constante de tentar manter tudo de pé sozinha. Criar Noah, seu filho de 7 anos, exigia mais força do que ela jamais imaginara ter. E ainda assim, naquele momento, tudo parecia pequeno diante da ligação que recebera horas antes. Clara, você precisa vir imediatamente, dissera sua tia Margaret, com a voz quebrada. Seu pai piorou muito. Os médicos não estão otimistas. Aquelas palavras ecoavam na mente dela como um aviso tardio. Richard Mitchell, seu pai, sempre fora distante, mas ainda assim era o único laço que restava com sua infância. Clara adiara visitas, sempre acreditando que haveria tempo depois. Agora, comprava uma passagem de última hora para Boston, graças ao dinheiro emprestado por Margaret. Seu salário mal cobria o aluguel atrasado e as contas da escola de Noah. A despedida daquela manhã ainda queimava em seu peito. Noah a abraçara com força, enterrando o rosto em sua jaqueta. Você vai demorar? Perguntou com a voz tremendo. Eu não gosto quando você vai embora. Clara se agachou diante dele, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Eu volto logo, campeão. Prometo ligar todos os dias e vou trazer algo bem legal para você. Ela sabia que não era uma promessa segura, mas precisava que ele acreditasse. Ethan, seu ex-marido, observava em silêncio perto da porta. A separação fora dolorosa, cheia de palavras malditas e decisões erradas. Ainda assim, naquele momento, ele era a única pessoa em quem ela podia confiar. Eu fico com ele, disse Ethan, de forma direta. Não se preocupe. Clara assentiu, engolindo o choro. Não era o cenário ideal, mas era o possível. O anúncio do aeroporto a arrancou das lembranças. Última chamada para o voo 482, com destino a Boston. Ela correu pelo terminal, segurando a bolsa gasta contra o corpo. Chegou ao portão ofegante, segundos antes do fechamento. Por favor, disse, estendendo o cartão de embarque. A funcionária analisou o bilhete e abriu um pequeno sorriso profissional. Pode embarcar. Assento 11B. Dentro do avião, Clara caminhou pelo corredor estreito, procurando a fileira correta. Parou ao notar o homem sentado ao lado de seu assento. Ele vestia um blazer azul escuro, perfeitamente ajustado. Camisa clara sem gravata, postura tranquila de quem parecia pertencer àquele ambiente. Os cabelos castanho escuros estavam impecavelmente alinhados, e seus olhos, de um azul profundo, se ergueram no exato momento em que ela tentava colocar a bagagem no compartimento superior. Antes que ela insistisse, ele se levantou com facilidade e pegou a bolsa de suas mãos. Posso ajudar, disse com voz calma e um leve sotaque europeu. Clara agradeceu com um aceno tímido, sentando-se enquanto o coração ainda batia acelerado, não apenas pela corrida, mas pela estranha sensação de que aquele voo carregava mais do que apenas uma viagem. Algo estava prestes a mudar. Clara acomodou-se no assento estreito, tentando organizar a respiração. O avião ainda recebia os últimos passageiros e o burburinho ao redor misturava-se ao som metálico das malas sendo ajustadas nos compartimentos. Ela evitou olhar diretamente para o homem ao lado, mas sentia a presença dele de forma quase física, como se ocupasse mais espaço do que realmente precisava. Retirou o celular da bolsa e encarou a tela por alguns segundos.
Nenhuma mensagem nova. Pensou em ligar para Noah antes da decolagem, mas temia que ouvir a voz do filho desmontasse a frágil armadura que construíra para aquele dia. Limitou-se a digitar um breve aviso para Ethan, dizendo que já estava a bordo. O desconhecido abriu um livro de capa escura, com aparência antiga. Clara reconheceu o nome do autor impresso em letras douradas, mas não conseguiu lembrar de onde. Havia algo quase fora de época nele. A postura, o modo cuidadoso de virar as páginas, a calma que parecia isolá-lo do caos ao redor. Quando os motores ganharam vida e o avião começou a se mover, Clara fechou os olhos por um instante. Pensou no pai, na casa silenciosa de sua infância, no cheiro de café que ele preparava aos domingos. Lembrou-se também dos anos em que quase não se falaram, das ausências que se acumularam como poeira sobre móveis antigos. A voz do comandante soou nos alto-falantes, anunciando a decolagem. O aperto no peito aumentou. "Primeira vez voando para Boston?" perguntou o homem ao lado, sem desviar totalmente os olhos do livro. Clara hesitou, surpresa com a iniciativa. "Não. Só faz muito tempo que não volto." Ele assentiu, como se entendesse mais do que ela dissera. "Cidades antigas guardam memórias teimosas." A frase a desarmou. Havia delicadeza no tom, algo que não combinava com a formalidade do terno caro. "Espero que algumas tenham se esquecido de mim", respondeu num meio sorriso. Ele a observou por um segundo mais longo, os olhos azuis avaliando-a com curiosidade contida. "Duvido que seja possível." Clara sentiu o rosto aquecer e voltou-se para a janela, fingindo interesse nas luzes que ficavam para trás. O avião ganhou altitude, atravessando uma camada de nuvens densas. A turbulência leve fez seu estômago revirar. Sem perceber, seus ombros foram cedendo ao peso do dia. O corpo implorava por descanso, mas a mente insistia em repassar cenários. O quarto de hospital, o rosto do pai, as palavras da tia. O homem fechou o livro e colocou-o sobre o colo. "Se não gosta de voar, posso distraí-la", disse, com simplicidade. "Não é o voo", admitiu ela. "É o destino." Ele não perguntou mais nada. Apenas permaneceu ali, presente, como se aquele silêncio compartilhado fosse suficiente. Minutos depois, as luzes da cabine foram suavizadas. Clara apoiou a cabeça no encosto, lutando contra o sono. As imagens do dia misturavam-se em sua mente. O abraço de Noah, o olhar sério de Ethan, a voz trêmula da tia Margaret. Quando percebeu, já não lutava mais. O cansaço venceu. Sua cabeça deslizou para o lado, encontrando algo firme e quente. O perfume discreto de madeira e menta a envolveu. E pela primeira vez em semanas, Clara sentiu os músculos relaxarem de verdade. Não viu quando o homem ao lado ajustou levemente a posição para que ela ficasse mais confortável. Também não percebeu o casaco dele sendo colocado sobre seus ombros, como um gesto silencioso de cuidado. O avião seguia cortando o céu noturno, e Clara, alheia a tudo, dormia como quem finalmente permite que o mundo a carregue por alguns instantes. Clara não sabia quanto tempo havia passado quando despertou lentamente, ainda envolta por um calor que não reconhecia. Por um instante, acreditou estar em casa, no sofá gasto da sala, com Noah adormecido ao seu lado. Então, o ruído constante dos motores a trouxe de volta à realidade. Abriu os olhos e o coração disparou. Sua cabeça repousava no ombro do homem ao lado. O casaco dele estava cuidadosamente colocado sobre seus braços, como se alguém tivesse decidido protegê-la do frio da cabine. O perfume discreto que sentira antes vinha dele. Endireitou-se num sobressalto. "Meu Deus, me desculpe", sussurrou, sentindo o rosto queimar. Ele virou-se com tranquilidade, sem qualquer traço de incômodo. Pelo contrário, havia um brilho quase divertido em seu olhar. "Está tudo bem", respondeu com voz baixa.
Você parecia precisar disso. Clara segurou o casaco com mãos trêmulas, sem saber se devolvia ou continuava usando. Eu não costumo... Começou atrapalhada. Não costumo dormir em estranhos. O canto dos lábios dele se ergueu. Fico honrado por ter sido o primeiro. A tentativa de humor a fez soltar uma pequena risada nervosa. Ainda assim, a vergonha não diminuía. Antes que ela encontrasse mais palavras, ele apertou o botão de chamada acima do assento. A aeromoça aproximou-se quase de imediato. Poderia trazer um copo de água, por favor? Pediu ele. Claro, senhor. Clara ergueu a mão. Não precisa, eu posso... Eu sei que pode, interrompeu ele com delicadeza. Mas deixe que eu cuide disso. Havia algo na forma como falou que a fez calar. Não era imposição, apenas uma gentileza firme, dessas que ela não encontrava havia muito tempo. Quando a água chegou, ele entregou o copo a ela. Obrigada, murmurou, bebendo alguns goles. O silêncio entre os dois tornou-se menos constrangedor. Clara observou discretamente o perfil dele, a linha do maxilar, as mãos apoiadas sobre o livro fechado, a expressão serena de quem parecia ter o mundo sob controle. Sou Liam, disse ele de repente, estendendo a mão. Liam Callahan. Ela demorou um segundo para reagir. Clara Mitchell. O aperto foi breve, mas firme. A pele dele era quente e, por alguma razão, aquilo a acalmou. Prazer, Clara Mitchell. A forma como pronunciou seu nome soou diferente, como se o tivesse saboreado antes de devolvê-lo ao ar. Está indo a Boston a trabalho? Perguntou ele. Clara hesitou. Não, emergência familiar. O olhar dele suavizou. Sinto muito. Ela deu de ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. Ainda não sei exatamente o que vou encontrar. Liam assentiu, respeitando o espaço que ela não oferecia. Às vezes, estar presente já é suficiente. A frase a atingiu com força. Pensou no pai sozinho naquele quarto branco, nas horas que deixara passar acreditando que sempre haveria amanhã. Espero que seja, respondeu, quase para si. O avião atravessou outra zona de turbulência leve. Instintivamente, Clara apertou o braço do assento. Liam percebeu. Não gosta de voar? Não quando não tem o controle, admitiu. Poucas coisas na vida permitem isso. Ela o encarou. Você parece alguém acostumado a controlar tudo. Um sorriso contido surgiu. Aparências costumam ser generosas comigo. Clara quis perguntar mais, mas conteve a curiosidade. Havia mistério demais naquele homem, e ela não sabia se tinha energia para desvendá-lo. Mesmo assim, algo dentro dela, algo cansado e silencioso, sentia-se um pouco menos sozinho. O serviço de bordo começou a circular pelos corredores, trazendo o cheiro de café requentado e biscoitos embalados. Clara observou as luzes refletidas na janela, pequenas estrelas artificiais sobre um céu sem forma. Sentia o corpo mais leve depois do sono inesperado, mas a mente continuava presa ao que a aguardava em Boston. Você viaja muito? Perguntou, buscando algo que afastasse o pensamento do hospital. Mais do que gostaria, respondeu Liam. Aviões acabam virando uma espécie de segunda casa. Não parece incomodado. Ele pensou por um instante. Aprendi a conviver com o movimento. É mais fácil do que encarar o silêncio. A frase ficou suspensa entre eles. Clara reconheceu aquela sensação. O silêncio também a assustava, porque nele cabiam todas as perguntas que evitava fazer. Posso perguntar uma coisa? Disse ela depois de algum tempo. Claro. Por que foi tão gentil comigo? Quero dizer, você nem me conhece. Liam fechou o livro e apoiou as mãos sobre ele. Talvez porque gentileza não devesse depender de conhecer alguém. Ela não esperava uma resposta tão simples, nem tão verdadeira. As pessoas normalmente não funcionam assim, comentou. Normalmente não, concordou.
mas prefiro acreditar que ainda é possível escolher. Clara girou o copo vazio entre os dedos. Eu costumava acreditar nisso também. Ele a observou com atenção. E parou por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Pensou em Noah, nas contas atrasadas, nas madrugadas em que dividia o salário entre remédios e material escolar. A vida ficou barulhenta demais, respondeu com sinceridade. E eu aprendi a falar mais baixo. Liam pareceu considerar aquilo como algo precioso. Então talvez esteja na hora de aumentar o volume outra vez. Ela sorriu de leve. Você fala como alguém que tem respostas prontas. Longe disso, tenho mais perguntas do que admito. O avião estabilizou a altitude e o sinal de cintos apagou-se. Alguns passageiros se levantaram, outros voltaram a dormir. O mundo parecia seguir seu curso normal, mas para Clara, aquele pequeno espaço entre duas poltronas havia se tornado diferente. Posso propor uma coisa? Disse Liam após um silêncio. Depende do que seja. Um acordo simples, nada complicado. Ela arqueou as sobrancelhas. Estou ouvindo. Você me conta algo verdadeiro sobre você, explicou. E eu faço o mesmo, sem frases ensaiadas, sem versões polidas. Clara hesitou. Não estava acostumada a se abrir com facilidade, muito menos com um estranho elegante encontrado por acaso. E se eu não tiver nada interessante para contar? Duvido, respondeu ele. Pessoas cansadas costumam carregar boas histórias. A observação a fez rir. Está bem, mas você começa. Liam inclinou a cabeça, aceitando o desafio. Nem sempre tive essa vida organizada que você imagina. Houve um tempo em que tudo ao meu redor era bastante caótico. Difícil acreditar. Acredite, disse, com um brilho sério nos olhos azuis. Aprendi cedo que, se eu não segurasse as rédeas, alguém faria isso por mim. Clara absorveu as palavras. Havia nelas uma solidão discreta, quase invisível. Minha vez? Perguntou, sentindo o coração acelerar. Ele assentiu. Eu sempre pensei que seria outra pessoa, confessou. Queria escrever, viajar, ver o mundo com calma. Depois veio o Noah, o trabalho, as contas, e de repente meus sonhos ficaram guardados numa gaveta. Liam permaneceu em silêncio por alguns segundos. Sonhos guardados ainda são sonhos, disse por fim. Talvez estejam apenas esperando a hora certa. Clara sentiu um aperto no peito, algo entre esperança e medo. Fazia muito tempo que ninguém falava com ela como se ainda existisse futuro. Pela primeira vez, desde a ligação da tia, o peso dentro dela pareceu um pouco menor. A voz do comandante anunciou o início da descida para Boston, e um leve murmúrio percorreu a cabine. Clara sentiu o estômago apertar outra vez. O breve intervalo de conversa havia criado uma bolha de tranquilidade, mas a realidade voltava a se aproximar com velocidade. Está nervosa, observou Liam. Um pouco, admitiu. Não sei exatamente o que me espera. Ele fechou o livro e o guardou com cuidado. Às vezes, coragem não é saber o que vem, e sim ir mesmo assim. Clara pensou no pai, na tia Margaret aguardando no hospital, no tempo perdido entre silêncios e distâncias. Queria acreditar que ainda havia algo a ser salvo. Quando o avião tocou a pista, um pequeno solavanco atravessou a fuselagem. As luzes da cidade surgiram pelas janelas, frias e organizadas, tão diferentes do caos que ela sentia por dentro. Os passageiros começaram a se levantar, e Clara procurou sua bolsa no compartimento. Liam a alcançou antes dela. Deixe que eu pegue. Você não precisa... Eu sei, interrompeu ele, repetindo a frase de antes com um meio sorriso. Caminharam juntos pelo corredor até a saída. No túnel de embarque, o ar parecia mais denso, carregado de pressa e despedidas. Clara parou por um instante, sem saber se agradecia e seguia seu caminho ou se dizia algo mais. Liam tirou um cartão do bolso interno do blazer. Este é meu número pessoal, explicou. Caso precise de alguma coisa enquanto estiver aqui.
Ela segurou o cartão entre os dedos, surpresa. Não quero incomodar. Não será incômodo, respondeu com firmeza tranquila. Houve um breve silêncio, aquele tipo de pausa que guarda possibilidades invisíveis. Clara ergueu os olhos e encontrou o azul atento dos dele. Obrigada, Liam. Cuide-se, Clara Mitchell. Ela assentiu e seguiu em direção às portas automáticas do aeroporto. Sentia o olhar dele às suas costas, mas não se virou. De algum modo estranho, tinha certeza de que aquela despedida era apenas um intervalo. Do lado de fora, o vento frio de Boston a recebeu como um aviso. Pegou um táxi e passou o endereço do hospital com voz baixa. Durante o trajeto, observou as ruas conhecidas desfilarem como fotografias antigas. A padaria da esquina, o cinema onde ia com o pai, a ponte iluminada refletida no rio. Ao entrar no hospital, o cheiro de desinfetante a envolveu imediatamente. As luzes brancas zumbiam sobre a sala de espera cheia e o coração de Clara começou a bater mais rápido. «Clara!» chamou a tia Margaret, aproximando-se com passos apressados. O abraço foi apertado, urgente, como se ambas segurassem o mesmo medo. «Como ele está?» perguntou Clara, quase num sussurro. Margaret respirou fundo. «Estável por enquanto.» A noite foi difícil, mas ele resistiu. Um fio de alívio percorreu seu peito. «Posso vê-lo?» «Claro, venha.» Seguiram pelos corredores silenciosos, passando por portas entreabertas e o som distante de aparelhos. Cada passo parecia ecoar dentro dela. Pararam diante de um quarto no fim do corredor. Clara hesitou antes de girar a maçaneta. Do outro lado, seu pai estava deitado, menor do que em suas lembranças, ligado a fios e monitores que marcavam um ritmo frágil. Ela se aproximou devagar. «Oi, pai», murmurou. Os olhos dele se abriram com esforço e um sorriso cansado surgiu. «Você veio.» Clara segurou sua mão. «Eu estou aqui.» Clara sentou-se ao lado da cama, sentindo a aspereza do lençol entre os dedos. O quarto era silencioso demais, interrompido apenas pelo bip regular do monitor e pelo chiado baixo do oxigênio. O pai parecia menor do que ela se lembrava, como se os anos tivessem finalmente cobrado o preço das ausências. «Achei que você não viria», ele disse com voz fraca. «Eu deveria ter vindo antes», respondeu Clara, engolindo o nó na garganta. Richard apertou de leve a mão dela. «O tempo faz a gente acreditar que sempre vai haver depois.» Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras que não fossem lágrimas. «O Noah está bem?» perguntou ele, tentando mudar de assunto. «Está. Cresceu tanto que você mal reconheceria.» Um brilho atravessou o olhar cansado do pai. «Queria ter sido mais presente. Com você também.» Clara sentiu o peito apertar. «Ainda dá tempo, pai.» Ele sorriu com tristeza serena. «Às vezes o tempo não pede permissão.» Ficaram em silêncio por alguns minutos, compartilhando memórias sem nome. Quando o médico entrou para verificar os aparelhos, Clara saiu para o corredor, buscando ar. O celular vibrou em sua mão. «Conseguiu chegar bem?» A mensagem de Liam apareceu na tela. Ela hesitou antes de responder. «Sim, estou com ele agora.» A resposta veio rápida. «Fico feliz. Se precisar de qualquer coisa, estou por perto.» Clara encostou-se na parede, surpresa com a sensação de conforto que aquelas poucas palavras traziam. Havia algo estranho em aceitar apoio de alguém que conhecera horas antes, mas naquele momento parecia natural. Voltou para o quarto e permaneceu com o pai até o anoitecer. Contou sobre Noah, sobre o trabalho, até sobre o voo e o estranho gentil que a fizera dormir sem medo. Richard ouviu com atenção, como se cada detalhe fosse um fio que o mantinha conectado ao mundo. Quando as visitas terminaram, Clara desceu para a lanchonete do hospital. O café tinha gosto de metal, mas aquecia as mãos. O telefone vibrou novamente. «Você comeu alguma coisa hoje?» Ela riu sozinha ao ler.
Estou tentando agora. Então estou mais tranquilo. Houve uma pausa e outra mensagem apareceu. Amanhã de manhã vou estar em Midtown. Se quiser, posso te buscar para um café de verdade. Clara olhou para o copo descartável entre os dedos. Parte dela queria recusar, manter distância do que não entendia. Outra parte, cansada e solitária, desejava aceitar qualquer brecha de leveza. Talvez seja uma boa ideia. Passo às 9. Guardou o celular com o coração acelerado. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas pela primeira vez em semanas havia algo além do medo no horizonte. Naquela noite, hospedada na pequena casa da tia, Clara quase não dormiu. Escutava o tic-tac do relógio e pensava no pai, em Noah, em Liam. 3 pontos de um mapa que ainda não compreendia. Quando o amanhecer chegou, vestiu a única roupa apresentável que trouxera e saiu para o frio de Boston. Um carro escuro já a aguardava em frente à casa. O motorista abriu a porta com educação. Senhorita Mitchell, o Sr. Callahan a aguarda. Clara respirou fundo antes de entrar, sentindo que, de algum modo, aquele simples café marcaria o início de algo que ela ainda não sabia nomear. O carro deslizou pelas ruas de Boston como se conhecesse um caminho próprio. Clara observava pela janela os prédios antigos misturados às construções modernas, sentindo-se deslocada entre 2 mundos que nunca haviam se tocado antes. O motorista manteve silêncio respeitoso, e isso lhe deu espaço para organizar os pensamentos. 15 minutos depois, pararam diante de um café elegante, com fachada de vidro e letreiro discreto. Não era o tipo de lugar que ela frequentava. Parecia feito para reuniões importantes e conversas medidas em cifras altas. Assim que desceu do carro, viu Liam esperando próximo à entrada. O blazer escuro contrastava com o dia claro, e os olhos azuis encontraram os dela com facilidade. "Você veio", disse ele, como se ainda pudesse haver dúvida. "Achei que um café melhor que o do hospital não faria mal", respondeu Clara, tentando parecer mais confiante do que estava. Entraram juntos. A recepcionista os conduziu até uma mesa reservada nos fundos, longe do movimento. O garçom chegou quase imediatamente. "O de sempre, Sr. Callahan." Clara ergueu as sobrancelhas. "De sempre?" Liam sorriu de canto. Para ela, um café com leite e o prato de café da manhã. "Está decidindo por mim agora?" provocou ela. "Você parece precisar de cafeína e comida de verdade. Estou errado?" Clara abriu a boca para retrucar, mas desistiu. Estava faminta demais para manter a pose. Quando a comida chegou, comeu com uma pressa quase infantil. Liam a observava com um leve divertimento. "Conte-me algo", disse ele depois de alguns minutos. "De novo?" perguntou Clara, limpando as mãos no guardanapo. "Tenho a impressão de que você raramente deixa as pessoas entrarem." Ela hesitou. "Você não está errado." Tomou um gole do café. "Eu costumava querer ser jornalista." A surpresa passou pelo rosto dele. "De verdade?" "Sim, queria contar histórias que importassem, mas engravidei. Os planos mudaram e precisei aprender a sobreviver." Liam ficou em silêncio por um instante. "Isso não significa que você precise desistir", disse com voz baixa. Clara sentiu algo se mover dentro dela. Uma parte esquecida que ainda respirava. Talvez seja tarde demais. Ele a encarou com firmeza gentil. "Eu não acredito nisso." Antes que pudesse responder, o telefone de Clara vibrou. Era Margaret. O pai tivera uma madrugada difícil. A expressão dela mudou de imediato. "Preciso voltar ao hospital", disse levantando-se. "Eu te levo." No trajeto, o silêncio foi diferente, carregado de preocupação. Liam não fez perguntas. Apenas permaneceu ao lado, como uma presença estável em meio ao caos. Na porta do hospital, ele segurou a mão dela por um segundo.
Estarei por perto. Clara assentiu e entrou. O pai parecia mais frágil naquele dia. Falava pouco, mas os olhos buscavam o rosto da filha com insistência. Ela contou sobre o café, sobre Liam, sobre a chance de talvez voltar a escrever. Você sempre teve palavras bonitas, murmurou Richard. Não deixe que a vida te cale. As horas se arrastaram. À noite, Clara saiu para respirar e encontrou uma mensagem no celular. Como ele está? Cansado, mas ainda aqui. E você? Ela demorou para responder, tentando não desmoronar. Você não precisa ser forte o tempo todo. As palavras a fizeram fechar os olhos por um momento. Havia muito tempo ninguém lhe oferecia permissão para ser frágil. Nos dias seguintes, Clara dividiu-se entre o hospital e o trabalho remoto que Charlotte lhe enviava. Liam aparecia em pequenas frestas. Um café deixado na recepção, uma mensagem curta, um silêncio respeitoso quando era preciso. Até que David ligou. Precisamos conversar sobre o Oliver. O medo voltou como uma onda fria. Clara segurou o telefone por alguns segundos antes de responder a David. A simples menção ao nome de Oliver fazia seu peito apertar. Sobre o Oliver? Perguntou, tentando manter a voz firme. Recebi uma proposta de trabalho fora da cidade, disse ele, sem rodeios. Quero levar nosso filho comigo. O mundo pareceu inclinar-se. Você está falando em tirá-lo de mim agora? A pergunta saiu mais alta do que pretendia. Não quero brigar, Clara. Quero ser mais presente. Aqui eu quase não o vejo. Ela fechou os olhos, encostando-se na parede do corredor do hospital. Meu pai está doente. Minha vida está um caos e você decide isso justo agora? David suspirou do outro lado. Podemos conversar com calma hoje à noite. Desligou antes que ela pudesse argumentar. Clara ficou imóvel, sentindo o coração martelar. Por impulso, abriu a conversa com Liam. Preciso te ver. Você está livre? A resposta veio rápida. Onde você estiver. Encontraram-se num pequeno parque perto do hospital. O vento frio balançava as folhas e espalhava um cheiro de terra úmida. Liam percebeu a tensão no rosto dela. O que aconteceu? Clara contou tudo, as palavras atropelando-se. Tenho medo de perder meu filho, concluiu com a voz falhando. Liam permaneceu em silêncio por um momento. Você é a mãe dele. Isso não desaparece com uma proposta de emprego. David pode lutar na justiça. E você não estará sozinha. Ela o encarou. Por que está fazendo isso por mim? Porque ninguém deveria enfrentar tempestades sem companhia. As palavras ficaram suspensas entre eles, simples e verdadeiras. Naquela noite, Clara encontrou David na velha lanchonete do bairro. A conversa foi tensa, cheia de memórias mal resolvidas. Ele falava em recomeços. Ela pensava no rosto de Oliver dormindo, nas histórias que ainda não tinham vivido juntos. Saindo dali, não havia decisão. Apenas um acordo de tentar, sem arrancar raízes. Alguns dias depois, Liam a convidou para acompanhá-lo a um evento beneficente. Clara hesitou, mas aceitou, querendo por algumas horas esquecer o hospital e os tribunais imaginários. O salão brilhava com luzes douradas e vozes educadas. Sentia-se deslocada em seu vestido simples, mas Liam segurava sua mão com naturalidade. Foi então que Vanessa Caldwell surgiu, elegante como uma lâmina. Então você é a Clara, disse, medindo-a com o olhar. Liam sempre teve um gosto. Surpreendente. Clara respirou fundo. E você deve ser o passado. Vanessa sorriu com frieza. Passados costumam voltar. Antes que a tensão crescesse, Liam interveio. O único presente aqui é a Clara. A firmeza dele a aqueceu por dentro. Na madrugada seguinte, o telefone do hospital tocou.
O estado do pai havia piorado. Clara correu pelas ruas vazias, sentindo o mundo reduzir-se a um único corredor branco. Richard estava mais frágil, mas ainda consciente. "Minha menina", sussurrou ao vê-la. "Estou aqui, pai." "Viva", pediu ele com esforço. "Não apenas sobreviva." Clara chorou em silêncio, prometendo com a cabeça. Horas depois, quando o sol nascia, o monitor desenhou uma linha tranquila. O pai partiu segurando a mão da filha. Os dias que se seguiram à despedida do pai pareceram cobertos por um véu silencioso. Clara caminhava entre as horas, como quem atravessa água funda, ouvindo tudo de longe. O apartamento da tia Margaret tornou-se um refúgio provisório, cheio de fotografias antigas e do eco de conversas que já não existiam. Noah chegou alguns dias depois, trazido por Ethan. O menino correu para os braços dela sem fazer perguntas, como se entendesse que aquele abraço era mais importante do que qualquer explicação. "O vovô foi morar no céu?" perguntou, com a simplicidade que só as crianças têm. Clara beijou-lhe a testa. "Foi, e vai cuidar da gente de lá." À noite, quando Noah dormia, ela abria o caderno que carregava na bolsa e escrevia. No começo eram frases soltas, lembranças do pai, pequenas cenas de infância. Depois as palavras ganharam forma, transformando a dor em algo respirável. Charlotte, a editora da Callahan Media, leu o texto que Clara enviara quase por impulso. "Isso não é só uma matéria", disse pelo telefone. "É vida de verdade." A publicação repercutiu de forma inesperada. Mensagens de leitores chegaram, pessoas que também haviam perdido alguém, que se reconheceram nas linhas dela. Pela primeira vez em muitos anos, Clara sentiu que sua voz tinha lugar. David procurou-a novamente. Sentaram-se num banco do mesmo parque onde tudo começara a mudar. "Não quero levar o Oliver", confessou ele. "Quero construir algo aqui, perto de vocês." Clara respirou aliviada. "Então vamos tentar sem arrancar raízes." Havia maturidade nas palavras, um respeito novo entre os dois. Liam permaneceu presente em cada etapa, sem invadir, mas sem desaparecer. Levava café ao hospital, buscava Noah na escola quando precisava, escutava os silêncios de Clara, como quem sabe que nem tudo pede resposta. Numa tarde de céu limpo, ele a levou ao parque outra vez. "Passei a vida inteira organizando empresas", disse, observando as crianças brincando. "Você me ensinou a organizar sentimentos." Clara sorriu. "Isso é uma reclamação? É um pedido." Ele segurou as mãos dela. "Fica comigo, não como capítulo breve, mas como história inteira." Antes que pudesse responder, Noah chegou correndo com um desenho. "Olha, mãe, fiz nossa família." No papel havia 3 figuras de mãos dadas, e acima delas, um homem sorrindo entre estrelas. Clara sentiu as lágrimas chegarem sem tristeza. "É o vovô olhando por nós", explicou o menino. Ela entendeu naquele instante que o amor não termina, apenas muda de lugar. Respirou fundo e olhou para Liam. "Eu fico." O vento passou leve pelas árvores, como uma bênção discreta. Pela primeira vez, o futuro não parecia ameaça, mas possibilidade. Clara aprendeu que recomeços não fazem barulho. Acontecem num voo inesperado, num ombro emprestado, numa palavra dita na hora certa. Descobriu que não era fraca por sentir medo, era humana por continuar apesar dele. E enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque, ela soube que o pai, onde estivesse, finalmente haveria viver. Coragem não é ausência de dor, pensou. É dar um passo quando tudo pede para parar. A vida não lhe devolveu o que perdera, mas ofereceu algo novo, a chance de escolher outra vez. E dessa vez, Clara escolheu ficar.